Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Mais que trabalhadores, nós somos cidadãos. E por conta disso, a gente sempre traz aqui no programa alguns temas que têm a ver com assistência social, com dar apoio a pessoas em vulnerabilidade, em instituições, e é por isso que, mais uma vez, a gente recebe aí ao longo desses 9 anos de programa Trabalhador em Foco, o José Roberto Cosmo, ele que é sociólogo e é coordenador da Coleta Nacional de Alimentos em Petrópolis. E a gente vai falar desse dia tão importante que é o Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Zé Roberto, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui para a gente falar um pouquinho sobre este grande movimento que é a coleta. E aí, muito obrigado, Carla. Mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade em me acolher para eu falar um pouco sobre o Dia Nacional da Coleta de Alimentos, que nós vamos realizar aqui em Petrópolis na próxima semana. Perfeito. Vamos começar pelo básico. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador assim, o que é o Dia Nacional da Coleta de Alimentos e quando é que ele se estabeleceu no calendário, porque a gente já sabe que ele é um evento anual e periódico. O Dia Nacional da Coleta de Alimentos nasceu de uma experiência de amigos italianos que decidiram, num determinado momento, há mais ou menos 20 anos atrás, começaram um movimento para auxiliar aquelas pessoas de baixa renda que tinham problemas de segurança alimentar. No Brasil, praticamente, nós estamos com o movimento há 17 anos. Ele veio para o Brasil em 2005, depois de uma troca de experiências com os nossos amigos italianos. E, basicamente, o objetivo, principalmente nos dias de hoje, Carla, onde a questão da segurança alimentar está na pauta do dia, onde nós temos, por exemplo, no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas que têm dificuldades de fazer as suas 3 refeições diárias, ele se torna muito importante na medida em que nós estamos, então, destinando pelo menos um dia do ano para coletar alimentos e distribuir para várias entidades beneficentes aqui em Petrópolis. É um movimento que hoje ele já tem no Brasil, já se estabeleceu no Brasil há quase 20 anos, e esse ano nós estamos retornando da pandemia, porque nos 2 últimos anos nós tivemos que fazer uma espécie de coleta virtual, digamos assim. Perfeito. Quando a gente fala de segurança alimentar, esse realmente é um tema de pauta. A gente fala hoje que a gente não quer mais ver as pessoas comendo a sopa de osso, né? E é disso que a gente está falando quando a gente fala de Exatamente. segurança alimentar, né? A gente está falando de uma segurança de que este indivíduo possa se alimentar 3 vezes por dia. E aí a gente está falando de uma questão muito maior em que esse evento vem para tentar suprir um pedacinho da lacuna, porque o problema é grande, não é isso? Exatamente. Como Não, o sociólogo, problema vou te cutucar um pouquinho, é porque tenho muito. certeza que você tem um olhar muito bem Não, estruturado e entendido do assunto. não, o problema é um problema muito sério, como eu disse. 33 milhões hoje têm dificuldades de fazer as 3 refeições diárias. Isso não significa que é só esse contingente de pessoas, porque se a gente for falar em termos de segurança alimentar propriamente dita, praticamente quase 60 milhões enfrentam outras dificuldades, como você estava dizendo, até para fazer a sopa com base no osso, né? Então, nesse sentido, esse problema é muito mais amplo, ele não só se restringe a, 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 digamos, a esse contingente, mas tem realmente uma importância muito grande na medida em que a gente sabe que num país tão desigual quanto o Brasil, o problema da segurança alimentar ele é básico porque ele tem a ver com a necessidade mais elementar que um ser humano tem, que é
de colocar alimento na boca. Quer dizer, sem uma boa refeição ou sem boas refeições ao longo do dia, a pessoa não tem possibilidades de se locomover, de trabalhar, de ser educado convenientemente, porque, principalmente, se o alimento falta num determinado momento da vida de uma criança, as dificuldades depois de aprendizado vão se agravar, né? Porque ela, uma pessoa desnutrida ou subnutrida, tem muito mais dificuldades para o processo de aprendizagem. Então, esse problema, ele tangencia também outras áreas importantes, como a questão, por exemplo, da aprendizagem, da educação e assim por diante. Por isso que nós estamos engajados pelo menos um dia por ano, o que é muito pouco, a gente reconhece, né? Nós não vamos resolver o problema da fome, mas vamos pelo menos tentar mitigar ou, como se diz hoje em dia, vamos tentar reduzir os danos dessa questão tão importante. Perfeito. Quando aqui no Brasil, você falou que a gente já tá, que o movimento existe há 17 anos, desde 2005, e atualmente essa organização, ela parte de que instituições, de que pessoas, como é que funciona isso? Porque isso ainda é uma grande questão, porque existem incontáveis atividades de coleta de alimentos e de pessoas e tal, e que às vezes a gente descobre desvios, o que é uma grande tristeza. Contudo, a coleta ela é muito organizada, eu já sei disso porque a gente já conversou, então por isso me sinto muito confortável para poder perguntar como é que é feito esse processo de organização e de transparência, para quem está assistindo a gente realmente se motivar a doar para uma atividade que vai chegar no prato dessa pessoa com vulnerabilidade. A nossa organização ela é bastante ampla. Hoje nós estamos debaixo do guarda-chuva de uma organização não governamental chamada Companhia das Obras. A Companhia das Obras tem sede em São Paulo, com diretoria, conselho fiscal, e tem toda a mídia também, tem site, etc., que pode ser consultado. Ela é que nos dá o amparo, digamos assim, organizacional da coleta. A partir daí, a coleta se organiza através de uma coordenação nacional, que nós temos também site, Instagram, Facebook, etc., onde as informações básicas são divulgadas, e através da coordenação nacional, isso se espalha por várias 4 ou 5 coordenações regionais em todo o Brasil, e isso hoje em dia abrange. No caso da coleta desse ano, nós estamos em cerca de 50 cidades. Então, qualquer tipo de dúvida que possa se ter com relação ao destino dos alimentos, basta que se consulte o relatório anual que é produzido pós-coleta e que pode ser visualizado através do próprio site, seja da CDO, www.cdo.org.br, seja através também do site da própria coleta de alimentos. E esse relatório é um relatório muito detalhado, é como se fosse uma espécie de um balanço de quanto é que nós arrecadamos, quais as cidades envolvidas, o número de voluntários que se prestou a fazer esse tipo de trabalho, as entidades beneficiadas, e isso tudo, inclusive, traduzido no próprio equivalente em dinheiro que a gente pode transformar os alimentos que foram arrecadados. Então, tudo isso passa por um processo de transparência muito grande, e qualquer dúvida, as mídias, tanto da CDO quanto da coleta de alimentos, podem ser consultadas. Perfeito. Acho esse processo de transparência muito importante, porque a gente está num momento, né, em que a gente se questiona o tempo todo enquanto sociedade das transparências. Se as coisas dão certo ou não dão, eu faço parte da comunicação de uma instituição, que é a PPO, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, e a gente presta contas da quantidade de pratos de refeição que a gente entregou no ano de 2021.
Aham. A gente na PPO conseguiu servir na casa de apoio mais de 7.000 pratos, refeições, incluindo café da manhã e tal, não sei o quê, Sim, porque isso é muito importante para as pessoas entenderem a quem estão destinando as suas doações, até porque quando a gente faz esse movimento, né, de doar alguma coisa, você de alguma forma está tirando de si para doar para o outro, o que é sem muito dúvida. importante. Então, a gente o mínimo que quer é que tenha transparência e que bom mais uma Aham. vez, ouvir que a Coleta Nacional de Alimentos tem esse processo tão grande de transparência para que realmente se faça valer a atividade que está se propondo. Agora, no Brasil, a gente tem quantas cidades? Você sabe esse numerário? Pode contar para a gente? Sim, nós estamos nesse ano aqui, nós chegamos já a ter quase 70 cidades participantes. Nesse ano especificamente, nós estamos com cerca de 50 cidades participando de todo esse processo, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, né? Em Petrópolis, nós estamos contando hoje com o apoio de muitos voluntários que normalmente participam desse processo, e na semana que vem nós vamos então estar engajados em ir aos supermercados para tentar pedir para as pessoas que fazem as suas compras diárias para destinar também uma compra extra para que a gente possa doar para essas entidades aqui em Petrópolis. Mas hoje em dia são cerca de 50 cidades no Brasil todo. Você falou dos voluntários. Como é que as pessoas que estão assistindo a gente podem se voluntariar? Seja para esse ano, quem sabe já para o próximo ano. Bom, é basicamente através de um contato que pode ser feito comigo mesmo. Eu tenho hoje o e-mail jrcosmo2011@gmail.com, e qualquer pessoa que tenha interesse, basta mandar um e-mail para mim ou através do meu WhatsApp, que é o telefone que normalmente é utilizado para esse tipo de contato, que é o 981571713. Basta entrar em contato comigo, se inscrever, nós temos toda uma relação de voluntários, desde as coletas anteriores. Nós entramos em contato com esses voluntários e assim a gente vai amealhando os voluntários para as nossas atividades. Perfeito. Esse ano, que dia que vai ser a coleta? Qual o horário de duração desta grande atividade e em que lugares vocês vão estar estabelecidos? Nós vamos estar no dia 5 de novembro, no próximo sábado, portanto, de 8h30 até 17h30, 18 horas no máximo, em 4 lojas de supermercados aqui em Petrópolis. São Quais são 3 lojas: elas? o Armazém do Grão Binding, ou Capela, Armazém do Grão Mosela e Armazém do Grão Correias. São Certo. as 3 lojas. E também no Bramil e Itamaraty, que normalmente também contribui conosco para essas atividades. Então, são 4 lojas onde aqueles que vão fazer compras no próximo sábado poderão destinar uma compra extra para as entidades beneficentes aqui em Petrópolis. Perfeito. Uma questão importante é que, assim, 4 pontos de coleta é muito legal. Por que Uhum. esse número? Por que esses mercados? Como é que é esse processo de que vocês conseguem ou não estar no maior número de redes? É por conta da quantidade de voluntários? É por conta da avaliação dos empresários com as suas atividades e tal? Como é que funciona isso? Se por um acaso tiver alguém que trabalha em algum mercado e que queira tentar levar o dia para o próprio mercado onde trabalha ou para o mercado onde é um gerente, alguma coisa assim. Basicamente, você mesma respondeu a questão, depende do número de voluntários, né? Certo. O número de voluntários é que acaba determinando também o número de lojas de supermercados que nós vamos atuar. Hoje em dia, devido à nossa rede, nós temos praticamente uma rede de voluntários entre 60 a 70 voluntários que se dedicam a essa atividade, hoje em dia. Obviamente que, se houver um crescimento do número de voluntários, nós vamos também atuar junto
ao empresariado da área de supermercados aqui em Petrópolis para ampliar essa rede. Nós começamos basicamente com... Eram 2 supermercados que faziam essa atividade aqui em Petrópolis. Gradualmente, com o avançar dos anos, a gente foi aumentando e chegamos a 4. Mas, tendo mais voluntários, a gente tem a possibilidade, então, de ampliar essa rede, tendo em vista que a gente tem tido muita receptividade junto aos mercados em que nós atuamos, de repetir sempre essa operação. Legal. No próprio Armazém do Grão, nós tínhamos 2 lojas há 2 ou 3 anos atrás. Hoje a gente já está com 3. Quem sabe, ano que vem, a gente pode aumentar para 4 ou 5, ou incluir algum outro supermercado também que tenha interesse. Maravilha. Dando continuidade aos milhares de questionamentos, né? Você falou que esses alimentos vão ser doados para instituições de Petrópolis. Já existe essa lista de instituições que vão receber esses alimentos? Sim, em Petrópolis nós temos 3 entidades que normalmente são as beneficiárias da coleta de alimentos. Uma delas é a creche São Charbel, lá no Caxambu. A Certo. outra é a obra Oficina do Padre Quinha, Oficina de De Jesus do Jesus. Padre Quinha, que atende praticamente o pessoal ligado a questões de dependência alcoólica no Brejal, né? E Uhum. temos também a obra do Antônio, no Carangola, que é Jesus Menino, que atende também um conjunto de pessoas que são órfãos e que ele ampara e acolhe também. Então, são essas 3 entidades que normalmente recebem os alimentos aqui em Petrópolis. Em outras cidades, existe uma associação com o Banco de Alimentos do SESC. Então, aí é o Banco de Alimentos que Legal. recebe todas as mercadorias e encaminha para uma relação de entidades beneficentes associadas ao Banco de Alimentos do SESC. Perfeito. Acho muito legal a gente falar sobre as instituições. Eu conheço a São Charbel pessoalmente, né? A gente tem uma atriz que trabalha com a gente, que é a Rosa, que é voluntária cotidianamente lá, e é uma creche que realmente cuida muito das crianças da comunidade. Conheci o Padre Quinha e a Oficina de Jesus faz um trabalho empenhado em tentar dar apoio e suporte para as pessoas com dependência, e a comunidade Jesus Menino é, sem sombra de dúvidas, um ícone de cuidado e carinho com o que o Antônio faz, porque o Antônio faz um processo muito diferente das outras instituições, né, de cuidado e acolhida. Em via de regra, as crianças são levadas para as instituições e elas ainda são filhas de outras pessoas, né? Filhas regulamentadas. Lá não. O Antônio, ele é pai de todas as crianças. O Tonho, né? Ele adota legalmente todas as crianças com deficiência que vão morar na instituição. Então, isso faz com que ele consiga ter, por um lado, facilidade para poder resolver os trâmites burocráticos de cada criança, né? Para dar uma entrada no hospital, uma saída no hospital, todas essas questões do dia a dia, porque ele se torna pai. Mas, em compensação, isso também é uma gestão de paternidade muito maior. Então, assim, fico muito feliz em saber que vocês vão doar, porque conheço o Tonho a vida inteira. E o batizado do meu filho foi na comunidade. Meu filho não é deficiente, mas meu filho foi por adoção, e aí a gente fez um batizado lindo lá no jardim, junto com os filhos do Tonho, e foi tudo muito lindo. Então, eu tenho muito carinho e apreço pela instituição que acolhe de um jeito que o restante da sociedade não acolhe crianças com deficiência dessa forma. Então, assim, que legal que esses alimentos que vão ser coletados no sábado, dia 5, vão alimentar essas crianças que já têm de sobra amor e cuidado, mas que precisam sim do arroz com feijão e do macarrão e do fubá e de tudo isso que vocês vão coletar. Agora, quais são as expectativas desse ano? Afinal de contas, 2 anos de coleta, um pouco online, um pouco nos mercados. O que vocês esperam desse ano de 2022 para o Dia Nacional? Olha, a expectativa que eu pessoalmente tenho é muito alta, tendo em vista as dificuldades
ligadas à alimentação que nós mencionamos no início do programa. Então, eu espero que os consumidores, os petropolitanos, nesse ano, façam uma doação muito mais significativa do que fizeram nos anos anteriores. Durante a pandemia, nós não tivemos a oportunidade de fazer uma coleta presencial. Então, nós fizemos uma arrecadação financeira através do Simpla, com lives ao longo do ano, e arrecadamos uma importância determinada que depois foi convertida em alimentos para as instituições que nós assistimos. Então, a minha expectativa, embora a gente saiba que hoje em dia as pessoas estejam com muito mais dificuldades em função do processo de inflação, desemprego que a gente tem no Brasil, mas a minha expectativa é que elas sejam muito mais generosas ao fazer a doação de alimentos, porque, afinal de contas, as necessidades cresceram, principalmente depois desses 2 anos de pandemia que nós tivemos aqui no Brasil. Então, essa é a minha expectativa. Nós não temos ainda um número específico de quanto a gente pretende arrecadar, né? Mas, de qualquer forma, eu conto com a generosidade do povo de Petrópolis para amparar a alimentação, principalmente dessas 3 entidades que eu mencionei anteriormente. Perfeito. José, muitíssimo agradecida, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Lembrando, sábado, 5 de novembro, de 8h30 da manhã até 5h30 da tarde, nos supermercados Armazém do Grão, no Bingen, Mosela, Correias e Bramil Itamaraty. É isso? Itamaraty, exatamente. Maravilha. Então, Muitíssimo agradecida. Petrópolis, e também agradeço muito a tua gentileza, Carla, de mais uma vez me acolher no seu programa. É um prazer, eu, em nome do movimento sindical de Petrópolis, dos trabalhadores da base, do chão da fábrica, que fazem essa cidade andar. Eu, como só a cara bonitinha que aparece aqui na televisão, eu é que agradeço, em nome de todo cidadão trabalhador de Petrópolis, que sabe a luta que é comprar arroz com feijão de cada dia, que você e todos os voluntários do Dia da Nacional da coleta estejam ajudando pessoas em vulnerabilidade da nossa cidade. Obrigada de verdade, é um prazer. Muito obrigado. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.